Será que há um padrão para o seguidor de uma seita? São pessoas de personalidade vulnerável, suscetível à exploração de um líder forte? Ou será que qualquer um de nós pode cair sob o encanto de um manipulador carismático? Talvez Charles Manson seja a quintessência do líder de seita psicótico. Seus seguidores são adolescentes de classe média sem nenhuma animosidade forte. Eles têm sede de aprovação. E essa sede é tanta que eles podem ser manipulados, podem ser levados a matar. No colégio, Tex Watson é um astro do futebol americano com grande potencial. Sob as ordens de Manson, ele lidera 3 garotas da seita numa orgia de matanças. Manson não está presente. Eles matam e torturam sozinhos. Agosto de 1969, Los Angeles. 4 adolescentes membros da seita de Manson cometem 2 crimes devastadores. Há corpos mutilados. Uma pessoa é esfaqueada 51 vezes. Eles deixam mensagens inscritas na pele das vítimas e usam seu sangue para escrever nas paredes. Manson dá a faca a Tex, que segue suas ordens. Sim, eu era o homem no crime. Mas, na época eu não me considerava um líder, eu me considerava mais um seguidor. Tex Watson poderia não ter cometido os assassinatos sem a coerção de Manson, mas o próprio Manson nunca matou ninguém. Watson liderou a matança de 7 pessoas inocentes. O Dr. Stone examina a responsabilidade tanto de Manson quanto de Watson. Assim como Ron Luff, Watson é uma vítima das circunstâncias. Cego e incitado a participar dos assassinatos por um líder controlador. Sem a influência de Manson, não haveria crime. Por sua habilidade em levar as pessoas a matarem seu nome e por instigar vários assassinatos, eu coloco Manson no nível 15 da minha escala. Mas não foi ele quem cometeu os crimes. As vítimas morreram pelas mãos de Tex Watson. Portanto, também coloco Watson no nível 15. Ambos são psicopatas e responsáveis por matar várias pessoas na mesma ocasião. O que torna o indivíduo vulnerável a ser tragado por uma seita? De que maneira seguidores como Tex Watson e Ron Luff perderam seu senso de moral enquanto estavam imersos no culto? Alguns cientistas acreditam que nossos cérebros são programados para serem suscetíveis. Antes de mais nada, o fenômeno da seita é um fenômeno de grupo, no qual indivíduos se unem através da sensação de integração e propósito. O Dr. Michael Persinger é neuroanatomista da Universidade Laurentian, em Ontário, no Canadá. Ele acredita que o ser humano tem uma fraqueza no lobo temporal, a região responsável pela tomada de decisões. Essa fraqueza torna todos nós vulneráveis à influência do outro. A atividade cerebral é efetivamente uma combinação de padrões eletromagnéticos e interações químicas. Persinger acredita que enviando um campo magnético através do lobo temporal de um indivíduo pode criar uma microconvulsão em seu cérebro. Essa convulsão consegue recriar a sensação de uma experiência religiosa ou o sentimento de pertencer a algo. Imitamos o que acontece no cérebro durante uma experiência mística. Quando o campo magnético é enviado através do cérebro do voluntário, o Dr. Persinger vê uma mudança significativa da atividade cerebral. O indivíduo pode experimentar o que é conhecido como estado alterado de consciência. Quando excessivamente estimulado, o indivíduo se sente transformado. Ele se sente uma nova pessoa, como se houvesse nascido novamente. Ele pode experimentar a sensação de coesão social, de pertencer a um novo grupo, de ter uma nova identidade. Os resultados do estudo sugerem que a convicção de grupo e a sensação de integração são causados pela superestimulação do lobo temporal. A devoção a uma seita pode ser um sintoma de microconvulsões no cérebro. E que talvez pessoas com o lobo temporal demasiado ativo sejam mais vulneráveis à manipulação. Mas como um líder de seita consegue capitalizar a euforia da sensação de integração? Como você convence uma pessoa racional a deixar de lado seus valores morais? O Dr. Persinger continua a pesquisa sobre as seitas, examinando como o discurso de um líder religioso pode influenciar os pensamentos do outro. Ele sugere que há outra falha no cérebro humano que também pode nos tornar suscetíveis: a confiança.
Persinger diz que no primeiro momento em que ouvimos uma declaração, nosso cérebro a aceita como verdadeira. E é só no momento seguinte que o cérebro revê o que foi dito e escolhe se aquilo é verdade ou mentira. Isso é chamado de processo de refutação. Quando você procura a verdade ou a mentira, você primeiro aceita tudo como verdade e depois refuta. Se algo interfere nesse processo de refutação, é mais provável que você aceite uma premissa falsa como verdadeira. Será possível fazer alguém aceitar como verdade algo que sabe ser falso? Persinger acredita que sim. Ele coloca nos voluntários um capacete que emite um campo magnético para o cérebro. O indivíduo tem que dizer se algumas questões simples são falsas ou verdadeiras. Apesar de saberem as respostas corretas, o campo magnético interrompe a atividade normal do raciocínio, atrapalhando o processo de refutação. Os resultados são perturbadores. Nós descobrimos que quando você aplica campos magnéticos fracos, certas frequências fazem com que as pessoas aceitem uma mentira como verdade, especialmente se o campo é aplicado durante o processo de refutação. Será que o líder de um culto consegue criar o mesmo tipo de confusão cerebral com um discurso carismático? Será que a performance de alguém como Charles Manson consegue interromper a capacidade de distinguir o falso do verdadeiro? Quão vulnerável é o livre-arbítrio? Sinceridade e honestidade sempre funcionam. Eu disse sincero e honestamente, nunca tentei fazer isso. Iniciar uma argumentação, uma declaração e produzir uma grande perturbação, algo totalmente fora do contexto para que a pessoa não tenha como refutar. E é provável que a pessoa aceite aquela mentira como verdade. E pelo que entendo das descrições de Manson, isso é característico no seu perfil em particular. A seguir, o Dr. Stone conversa com uma das raras testemunhas do massacre de Jonestown para entender melhor a mentalidade de grupo. Naquele dia, Jonestown era pura agonia.